Oi, oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, tô gravando aqui num clima maravilhoso de chuva. Sério, gente, tá perfeito. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já se perguntaram como realmente viver a Bíblia no dia a dia? Como transformar o que lemos em atitudes? Só um minuto que eu vou fechar minha janela aqui, que tá começando a molhar. Bom, voltei, gente. Vamos lá então. Muitas vezes sabemos o que a palavra nos ensina, mas acabamos vivendo como se fosse apenas teoria. Hoje mostrarei para vocês formas práticas de colocar os ensinamentos bíblicos em ação. Vamos lá então? Se esse assunto faz sentido para você, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, pronto. Bom, primeiro assunto que eu quero falar com vocês é o seguinte: colocando Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de qualquer coisa, Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Isso não significa apenas frequentar a igreja, mas ter um relacionamento com Ele diariamente. Eu não sei se vocês já leram o livro de Atos, e eu estava lendo ele ontem, lá no capítulo 19, se eu não me engano, gente. Depois eu vou conferir para vocês e colocar aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Teve algumas pessoas lá que estavam tentando expulsar demônios, como Paulo fazia. A questão é que quando elas tentaram expulsar o demônio do corpo de outra pessoa, o, o mal que estava ali, o espírito mal que estava atormentando aquela pessoa, olhou para aqueles que estavam tentando expulsar e falou o seguinte: Paulo eu conheço, e Jesus também, mas você eu não conheço. E nisso ocorreu que eles bateram nas pessoas ali que estavam. O espírito mal agrediu aqueles que estavam tentando expulsá-lo do corpo do homem e não deu sucesso, né? Então, enfim, gente. Mas vocês sabem de fato por que isso ocorreu? Eu fui pesquisar mais a fundo e descobri que isso só ocorreu porque eles estavam usando o nome de Jesus, mas não tinham um relacionamento com Deus. Então, naquele momento ali, sabe, por isso que foi descrito lá que ele falou com eles que conheciam Paulo e conheciam também Jesus, mas não conheciam ele. Porque se ele não tinha um relacionamento com Deus, se eles que estavam tentando expulsar em nome de Jesus não tinham um relacionamento com Deus, então ele não seria conhecido ali. Eles não teriam por que atormentar ele. Porque os caras não faziam, sabe? Não, como que eu posso falar, gente? Não tinham autoridade e não colocavam medo no espírito mal. Enfim, gente. Então, eu trago aqui algumas dicas práticas. Vamos lá falar um pouquinho? Ter um tempo de oração e leitura da Bíblia todos os dias. Bom, eu uso a Bíblia da Purpose Paper, assim, Purpose Book. Gente, eu tô meio. Como que eu posso falar? Ah, gente, calma aí, só um minuto. Pronto, gente. Voltei. Eu uso essa Bíblia aqui, ó. Ela é muito, muito boa. Assim, ó, gente, é The Purpose Book. Tem do ladinho dela. Deixa eu ver se a câmera foca. Aí. Enfim, gente, ela é muito, muito boa mesmo, sabe? Ela é uma Bíblia de anotações. Não é uma Bíblia de estudos, sabe? Tipo, ela não tem explicação nem nada. Mas ela é uma Bíblia que tem espaço para anotações e isso é muito bom. Porque permite que você anote seus pensamentos, um color code, fazer um color code, enfim, coisas do tipo. E ela me ajuda muito também, porque assim, ela tem planos bíblicos dentro dela. Então tem plano para 1 ano, para 2 anos, 3, aquele momento ali que você quiser terminar a Bíblia. Então ela tem planos lá descritos e você pode seguir e fazer o checklist todos os dias. Ela é muito, muito boa. Então assim, eu acredito que ter um tempo de oração e leitura todos os dias é muito bom. Não estou falando apenas pelo material que eu uso, não precisa ser a Bíblia que eu uso, não.
gente, de fato, ter um tempo. Gente, nossa, eu tava falando aqui esses dias. Eu tô gravando o vídeo e tá pegando muito barulho externo. Comprei até um microfone, tô esperando chegar para que os vídeos fiquem com a qualidade melhor de som. Mas vamos lá. Não precisa ser a mesma Bíblia que eu uso, não precisa ser o mesmo estudo, o mesmo devocional. Não. A questão é que um tempo de oração e leitura bíblica diário te aproxima mais de Deus e ajuda a colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Outra dica prática que eu aconselho é que antes de tomar decisões, a gente pergunte: o que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre tal decisão? Isso aqui seria muito bom. Gente, eu tive que pausar o vídeo porque tinha gente chamando ali. Mas enfim, como eu estava falando, perguntar o que Deus pensa sobre isso nos alinha ao propósito dele, nos alinha com a palavra dele. Então ali nós acabamos vendo qual o caráter do Senhor, como ele se sente se a gente tomasse tal decisão. Nossa, que chuva maravilhosa. Muito, muito boa. Vocês não têm ideia. Mas enfim. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês logo. Olha, gente, tá chovendo muito. Que tempo maravilhoso, sério. Mas enfim, vamos voltar. E outra rotina e dica prática, no caso, para que possa ajudar na rotina com o Senhor, é o seguinte: ter momentos de gratidão e louvor, mesmo diante das dificuldades. Temos a nossa rotina do dia a dia, que é muito cansativa e muitas vezes não esquecemos de agradecer e louvar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossas vidas. E acaba que caímos na mesmice e esquecemos de que o Senhor está presente conosco todo dia. Não é só naquele momento devocional, não é só no momento em que, sabe, buscamos a Ele. Ele está presente durante todo o nosso dia, durante todos os nossos pensamentos, nossas palavras, o que falamos com os outros. Ele está presente em exatamente tudo. Então, devemos ter momentos de gratidão e louvor. Na verdade, gente, devemos buscá-lo constantemente, todos os dias. Seja você meditando na palavra dele enquanto faz alguma coisa, você pode ir pensando em algum versículo, lembrando de alguma história, sabe? Ouvindo o louvor enquanto faz algo. E quando você tiver um tempo, leia a palavra dele. Ore, fale com ele enquanto, sabe? Às vezes eu dou até risada de mim mesmo, porque durante o dia, assim, eu gosto de ir falando com Jesus como se fosse uma pessoa que estivesse do meu lado. Mas não é só como se fosse, ele está do nosso lado constantemente todos os dias. Isso é maravilhoso, né? Também quero falar para vocês, gente. Deixa eu só ajeitar aqui, por favor, rapidinho. Amar ao próximo na prática. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39, ele fala sobre isso. Então, gente, amar não é apenas um sentimento, mas uma atitude. É muito difícil amar ao próximo quando as pessoas são muito difíceis hoje em dia. Quando as pessoas não nos deixam amá-las, vamos dizer assim. Mas se pensarmos apenas nas diferenças que temos, então acabaremos odiando o próximo e não amando como Jesus nos manda. Eu vi muito sobre isso lá no livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, acho que é assim que se pronuncia. Esse livro é muito bom e tem muitos, muitos ensinamentos que a gente pode trazer para as nossas vidas. Ele é muito, muito bom mesmo, fala muito sobre isso. Então, nós devemos buscar ali as nossas igualdades em Cristo e não as nossas diferenças na vida cotidiana, sabe? Dicas práticas para isso é que devemos ser pacientes e gentil no dia a dia, seja no trânsito, no trabalho, na família, ao explicar alguma coisa, ao perguntar alguma coisa. Ajudar sem esperar nada em troca. Devemos ajudar sem ter que esperar o que essa pessoa vai nos dar de volta, sabe? O que receberemos com isso? Pois senão, não será uma boa ação, se estivermos pensando na troca. Evitar fofocas e críticas destrutivas, escolhendo sempre palavras de edificação.
A nossa boca ela tem poder tanto para edificar uma pessoa quanto para amaldiçoar. Pense bem antes de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa. E perdoar quem nos magoou, assim como Deus nos perdoa constantemente, diariamente, o tempo inteiro, certo? Eu sei que é bem difícil, mas é necessário. A parábola do bom samaritano, descrita lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 ao 37, ilustra isso. E como podemos aplicá-la hoje, no nosso dia. Tudo bem? Vamos lá para o próximo ponto. Viver com integridade e testemunho. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos lembra: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta falar de Deus e agir de forma incoerente. Nosso testemunho é o que realmente convence as pessoas. Portanto, gente, que sejamos não apenas ouvintes, ou que, sabe, a gente leia a palavra, leia a Bíblia ali, entre por aqui, saia por aqui. Então, que possamos ser praticantes do que o Senhor nos ensina. E por isso a importância de meditar na palavra, de ir lembrando os versículos bíblicos, os ensinamentos, enfim. Porque assim também conseguiremos praticar no nosso dia a dia. Dicas práticas para isso: ser honesto no trabalho, nos estudos e nos negócios, na família, em tudo que nós falamos. Honestidade. Não mentir mesmo quando for difícil. E tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de suas diferenças. Evitar comportamentos que desonrem nossa fé, como fofoca, desonestidade e hipocrisia. Portanto, gente, façam isso. Sério, vocês verão o Senhor em vocês mesmos, diariamente. Também quero falar, acho que por último, gente, o último ponto é confiar em Deus em todas as situações. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6 nos ensina: confia no Senhor Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, mas a Bíblia nos ensina a entregar nossas preocupações a Deus, seja preocupações, ansiedades ou tudo aquilo que nos rouba a paz. A Bíblia ensina que não precisamos fazer as coisas sozinhos. Muito pelo contrário, temos o Senhor conosco diariamente e o Espírito Santo que nos renova de dentro para fora. Sendo assim, podemos fazer tudo com a ajuda do Senhor. Não estamos sozinhos. E Jesus falou que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, sempre ore antes de tomar decisões importantes. Pratique a paciência e aprenda a esperar no tempo de Deus. O tempo dele não é o mesmo que o nosso. E às vezes você pode não entender o que está passando agora, mas o Senhor sabe de todas as coisas, do passado, do seu futuro, principalmente, e do presente também. E mesmo você não entendendo, Ele tem um plano para você. E por último, não deixar a ansiedade dominar, certo, gente? Também vou deixar aqui Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 ao 7, como fixação deste conteúdo também. Tudo bem? Então, gente, como conclusão desse vídeo, eu quero que vocês vivam os ensinamentos bíblicos. Isso não é algo impossível. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença. Acreditem. E através disso vocês poderão ver a Deus em vocês mesmos. Isso é o que é mais importante. Pois fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Lá em Gênesis ele comenta sobre isso, né? O Senhor fala para nós sobre isso, que na sua criação e na criação do homem, quando ele foi criar o homem, ele falou: seja feita a vossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Que no caso era ele, o Espírito Santo, enfim. Então, que possamos demonstrar o Espírito Santo em nossas vidas, certo? E é isso, gente. Qual dessas práticas vocês já aplicam em sua vida? Ou qual delas você quer começar a praticar a partir de hoje? Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima!